Chamar os seus apoiadores para se manifestar em frente ao Palácio Presidencial. A gente tem imagens, inclusive, de uma manifestação pró-Maduro. Esses são apoiadores de Nicolás Maduro em frente ao Palácio Presidencial Miraflores, inclusive várias pessoas reunidas, tirando fotografias com bandeiras da Venezuela. Uma manifestação ordeira, não percebemos que não há pessoas exaltadas, muito possivelmente tem integrantes ali do governo fazendo essa coordenação, a gente monitorando as agências internacionais, inclusive esse sinal de uma agência internacional que monitora essa manifestação, essa passeata em frente ao Palácio Presidencial Miraflores. O jogo da narrativa, né, Luiz Felipe Dávila? Daqui a pouco eu vou passar para o delegado Palumbo, mas agora a gente consegue observar o contingente de pessoas, se a gente for comparar com outras manifestações de grupos contrários ao governo de Nicolás Maduro, contrários à ditadura de Nicolás Maduro, a gente observa que é um contingente menor, pelo menos nessa panorâmica, observamos um número inferior, certamente, a 1.000 pessoas. Estão em um dos portões que dão acesso ao complexo do Palácio Presidencial, esses sim, manifestantes que apoiam o regime de Nicolás Maduro, e a nossa audiência é muito sagaz, sempre questionando se eles foram contratados ou teriam recebido algum tipo de benefício, como, por exemplo, transporte ou alguma alimentação para participar dessa manifestação. E a gente observa as pessoas muito contidas. Ali tem uma espécie de um coordenador, uma pessoa que acaba se referindo, gritando para as demais, dando orientações de qual deve ser o procedimento. Nesse momento, grupos favoráveis ao regime de Nicolás Maduro se concentram ali nos arredores do Palácio Presidencial Miraflores. É uma estratégia também, né, Dávila? Você chamar os apoiadores, estimular esse tipo de manifestação para servir de contraponto para o que a gente tem observado, né? 95% das notícias são contrárias ao resultado das eleições, contrárias às falas de Nicolás Maduro e ao que se observa quando olhamos para o regime de Nicolás Maduro. Dávila. Bom, duas coisas a observar. Primeiro, isso aí parece mais uma fila de gente tentando comprar alguma coisa do que uma manifestação política, porque não tem ninguém se manifestando, está todo mundo parado, quieto. Segunda coisa, que a Câmara, como você vê, ela é, na verdade, de um ângulo para mostrar que tem muita gente. Porque se fosse uma câmera panorâmica, olhando de cima, ia mostrar que tem 10 gatos pingados aí. Ao passo que vocês viram, acabaram de ver a manifestação da Maria Corina Machado, o que tinha de gente. Olha lá, olha lá. Olha, aquela rua já está vazia ali. O cinegrafista ouviu, olha lá, aquele lado lá tá, ele só está mirando onde tem gente, porque você viu que o outro lado lá mostrou a rua ali, estava vazio. Verdade. Então isso aí deve ser gente, óbvio, tem funcionário público, tem gente que recebe ajuda do governo, benefício, é aquela história. Se não aparecer lá, vão cortar o seu trabalho, vão cortar o benefício, você não vai ter acesso a favores do governo. Mas você vê, não tem manifestação nenhuma, parece que as pessoas estão numa fila ordeira para entrar em alguma coisa, entrar numa repartição pública. Verdade. Não tem ninguém entusiasmando ali, mexendo a bandeira, falando assim, me parece, Maduro. É verdade, mas me parece que eles estão aguardando alguma liderança, não sei se Nicolás Maduro ou algum outro integrante da administração do governo, que possivelmente fará algum tipo de pronunciamento, um discurso, algo do tipo. A gente segue acompanhando. Pode concluir, Davi. Mas você vê que não tem vibração nenhuma. Muito estranho. Tá todo mundo ali, né? Então, assim, são os carneirinhos do Maduro. Mas o fato mais importante hoje é que nós não podemos perder o momento político. Política é aquela história que passa o cavalo arriado no momento. O momento é assim, o regime nunca esteve tão frágil e tão exposto, com essa fraude da eleição tomando um contexto internacional, com a população mobilizada nas ruas e furiosas, que foram roubadas nas eleições, com uma líder da oposição e um presidente eleito mostrando absoluta serenidade, pedindo para se apresentar as atas das eleições para confirmar aquilo que o mundo inteiro já sabe, que houve fraude. Então, o momento é o melhor momento que hoje existe para derrubar essa ditadura, que criou mais de 80% da população de miserável. É a hora de acabar com a ditadura, é agora. Não é hora de vacilar. Por isso, nós cobramos aqui do governo brasileiro para tomar lado, o lado que o Brasil sempre tomou, defendendo a democracia, defendendo a liberdade e defendendo a legitimidade das urnas. Aliás, este é o discurso que todos nós fazemos no Brasil, e a política externa precisa
refletir esses princípios. Está na hora de abrir mão da diplomacia militante, partidária e retomar a diplomacia de Estado, aquela que defende os interesses do país. É isso, retomando a descrição dessa imagem que chega de Caracas, nos arredores do Palácio Presidencial Miraflores, são manifestantes favoráveis ao regime de Nicolás Maduro. É um grupo pró-Maduro, agitando bandeiras da Venezuela, mas uma manifestação muito ordeira. Como bem disse o Dávila, uma manifestação que não parece uma manifestação. Pessoas que talvez nem saibam exatamente o que estão fazendo por lá. A gente desconfia que estejam aguardando um pronunciamento, um discurso de alguma liderança do governo, mas inclusive o delegado Palumbo também observando com atenção essas pessoas aguardando possivelmente um discurso, uma manifestação, um pronunciamento, um contingente pequeno se nós compararmos com aqueles que são contrários ao regime de Nicolás Maduro, não é mesmo, delegado Palumbo? Sim, né? Haja pão com mortadela. Eles não estão aí gratuitamente. Ou são funcionários do governo, funcionários públicos, cargos de assessoramento. Eles estão aí porque eles estão lutando por eles mesmos, não pela população e não pela Venezuela. Mas o que chama a atenção é o que o Dávila falou sobre Maria Corina, da coragem dela. Ela é uma mulher extremamente corajosa. E eu acredito que é muito difícil você participar de uma campanha política. Para quem já passou por essa experiência, é muito difícil. É como caminhar no deserto e ninguém te dá água. É difícil demais, 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a segunda. E aí a gente vê eles sendo roubados, literalmente, na mão grande, como a gente costuma dizer, na polícia. Isso é uma coisa que deve frustrar demais, mas mesmo assim, ela se mantém perseverante, esperando a ata. Agora que a gente tem que analisar é se essas atas não vão ser falsificadas também, né? Porque é o governo que controla tudo. O governo é que faz tudo, é o governo que vai entregar ou não. E essa manifestação aí, como o Dávila falou, meia dúzia de gato pingado. O cinegrafista, ele errou ali, hein? É capaz de tomar uma chamada, uma bronca, porque ele mostrou uma rua vazia, né? E a maior parte do tempo, o cinegrafista está mostrando um monte de gente que, na realidade, não existe. O número de manifestantes contra Maduro é infinitamente superior. E, aliás, ele já começou a perder as forças policiais e isso pode complicar. Até facção criminosa já se uniu contra o Maduro. E aí pode ser um grande perigo. Pode ser que a gente vai ver a Venezuela livre desse ditador narcotraficante. Pois é, essa é uma manifestação pró-Nicolás Maduro, defendendo o resultado das eleições, que, de acordo com a autoridade eleitoral, proclamou a vitória de Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos. Agora, enquanto tem essa manifestação a favor do regime de Nicolás Maduro, há muitas manifestações que se espalharam por todas as regiões da Venezuela no dia de hoje e entidades que militam pelos direitos humanos, ONGs de direitos humanos, atualizaram a informação que 7 pessoas teriam morrido e dezenas ficaram feridas até o momento, inclusive nesses muitos protestos que aconteceram até aqui. Também indicam que mais de 700 manifestantes foram presos no país desde as eleições. Essa, inclusive, informação que teria sido confirmada por pessoas do governo da Venezuela. Gani, assim, é um cenário muito preocupante. Estamos falando em pessoas que estão perdendo suas vidas, muitos feridos nessas manifestações. Não sabemos exatamente como as forças policiais e as forças armadas estão atuando nesse momento, mas é preciso considerar que, diante de um regime que muitos entendem como uma ditadura, não é incomum pessoas simplesmente desaparecerem por emitirem opiniões, né? E a partir daí é necessário que a comunidade internacional se manifeste, arregace as mangas e faça algo. Exatamente, né? O que está ao alcance do que a comunidade internacional pode fazer, além da própria pressão? Eu estava olhando hoje os dados dos parceiros comerciais da Venezuela. E aí, é claro que tem Rússia e China, e aí não tem muito o que se fazer.
O Brasil poderia, evidentemente, tentar alguma coisa, até porque o Celso Amorim é muito bem relacionado com Rússia e China, inclusive reaproximou ambos os países com o Brasil, então poderia também tentar, pelo menos, uma interlocução com esses países para forçar uma queda de Maduro. Agora, a Venezuela ainda mantém um comércio ativo com os Estados Unidos, que afrouxaram as regras devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, com o próprio Brasil. Estou falando aqui dos principais parceiros comerciais: Turquia, Espanha, Colômbia. Então, assim, é uma soma de esforços, né? Se isso vai ser determinante ou não para a queda, a gente não sabe, mas alguma coisa tem que ser feita, sanções econômicas para começar, para turbinar essa queda do ditador. Pois é, Dávila, você quer fazer um complemento em relação a esses números que chegam? ONGs de direitos humanos atualizando a informação: 7 pessoas teriam morrido durante os protestos e esse processo de escalada de tensão na Venezuela, dezenas de feridos, mais de 700 pessoas já foram detidas desde o processo eleitoral, Dávila. Assim, a gente está falando de um cenário de caos social. A ditadura de Nicolás Maduro certamente não tem ferramentas para controlar isso e possivelmente adote um caminho muito perigoso, né, que é o caminho da violência, da repressão. Bom, é o que ele vem fazendo há décadas, né? A violência, a repressão, colocando seus opositores na cadeia, outros exilando e outros voluntariamente deixando o país porque não dá mais para viver na Venezuela. Nós temos aí mais de 5 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela. Ou seja, 25% da população abandonou o país. Você imagina o desespero, fome, medo que fizeram essas pessoas abandonarem seus lares, parte das suas famílias e fugir da Venezuela. Então, é apenas mais um número que acaba entrando para o currículo de Maduro da truculência do Estado. E eu espero que, uma vez fora do poder, Maduro seja sim julgado lá no Tribunal Internacional de Haia, porque nós não podemos passar pano para ditadores. Ditadores têm que pagar, têm que ser punidos para desencorajar futuros oligarcas, autocratas, ditadores, fazer a mesma coisa. Então é preciso ter punição dura. Mas agora, gente, é hora de mobilizar a sociedade civil, o povo, as lideranças da Venezuela, a comunidade internacional, para acabar com este regime que vem destruindo a Venezuela há mais de uma década. Pois é, inclusive a gente precisa relembrar e reforçar a informação. O Alan Gani falou sobre o que estaria ao alcance dos principais países do globo, o que estaria ao alcance da comunidade internacional diante de um cenário de caos. Uma crise sem precedentes na Venezuela. Bom, o presidente brasileiro conversou com o líder norte-americano, o presidente Joe Biden, para tratar de vários temas bilaterais, multilaterais, mas, obviamente, sobre esse cenário da Venezuela. Segundo as informações do Palácio do Planalto, eles conversaram por meia hora, 30 minutos, e o presidente brasileiro observou que tem mantido um acompanhamento do processo eleitoral, claro, a partir das informações transmitidas pelo assessor Celso Amorim. Ele foi a Caracas, ele disse, inclusive, para o presidente americano que o Amorim esteve com Nicolás Maduro e também o Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição, e reforçou a informação que o Brasil vai seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho e que terá efeitos positivos para toda a região, de acordo com as informações transmitidas pelo Palácio do Planalto. Gani, ok, o Brasil vai seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho. Como? Pois é, isso que a gente está esperando, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, Caniato. É uma sinalização mais concreta, porque até agora, com o que a gente tem, este silêncio do governo brasileiro, ele é complacente. O silêncio significa um endosso a esse processo eleitoral na Venezuela que foi fraudulento. A gente espera que o governo brasileiro se pronuncie e saia do silêncio e tenha uma posição firme, criticando todo esse processo eleitoral que ocorreu na Venezuela.
É isso, a gente segue acompanhando a expectativa dessa manifestação. Os apoiadores do regime de Nicolás Maduro se concentram ali nos arredores do Palácio Miraflores, Palácio Presidencial, inclusive muitos agitando as bandeiras, mas trata-se de uma manifestação pacífica, ó, parecendo pessoas felizes, satisfeitas com o regime de Maduro. Vai lá, Gani. Uma coisa que eu queria complementar é que durante o processo eleitoral também houve compra de votos. Então, alimentos, davam alimento para as pessoas votarem. Esses foram beneficiados? Pode ser. Então, pode ser que essas pessoas aí... E as pessoas numa situação miserável acabam fazendo isso. Então, para sobrevivência, receberam ali alimento, vestuário, gasolina para... Tá muito fake isso. Né? Tá muito. Então, evidentemente que o Dávila quer fazer uma observação. A fraude continua, até nas imagens. Né? Há pouco, a câmera focalizou uma senhora sorridente, né, Dávila? Com uma bandeira da Venezuela amarrada no pescoço e uma boininha. A boininha tradicional usada por Hugo Chávez, aquela boina grená ou vinho, como vocês preferirem. E você achou estranha essa imagem, né? Não, achei atrás do close é a rua vazia. É isso que eu estou dizendo. Isso aí parece uma fila da pessoa esperando lá o cartão da carne, o cartão da comida, o cartão da gasolina, o cartão de alguma coisa do governo. É isso que aparece. É uma pena que só aquele trecho daquela senhora, quando a câmera focalizou, atrás vocês veem uma avenida absolutamente vazia. Ou seja, mostra exatamente a amostra das pessoas que apoiam Nicolás Maduro. Não dá aí uma amostra do que esses 20%, 30% que ele deve ter tido de voto. O resto votou em Edmundo Gonzalez. Então, é hora desta pressão internacional para que as pessoas de bem se mobilizem para derrubar Maduro.